Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aqui pra gente, tá? Semana decisiva, de clássico, muito importante aí pra equipe do Corinthians, e vamos pra cima naquele pique. Peço que me sigam lá no TikTok, @John do Timão. Sigam o John também lá no Instagram, @John do Timão, o mesmo user aí pra vocês. E rapaziada, aqui no YouTube, quem não é inscrito, dá essa moral pro John, clica no like, e pra quem não tá recebendo as notificações, só clicar no sininho, colocar aí em todas, que aí assim que sair o vídeo aqui do John, já aparece pra você no seu celular, no seu tablet ou no computador. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o pessoal do Globo Esporte tinha separado aqui 4 pontos importantes, tá, de novidades que a comissão técnica do Vitor Pereira implementou na equipe do Corinthians a partir da chegada deles, tá? Eu vou comentar aqui pra vocês, a gente vai debater um pouco, e eu achei interessante, tá? Achei bem interessante essa questão, principalmente, tá? A primeira, que no aquecimento pré-jogo, o Corinthians treinou bola parada, ofensiva e defensiva, tá? Mas principalmente defensiva. Tem aquele aquecimento ali de 30 minutos antes do começo da partida, tá? O pessoal sobe mais ou menos 1 hora antes do jogo, aí treina meia hora, faz o aquecimento, né? Durante meia hora, volta pro vestiário, troca de roupa e tal, e aí sobe pro campo pro jogo. O Corinthians antigamente era um bobinho, tá? Com apoio fora, um bobinho com o Coringa dentro, tá? Fazia um aquecimento, alongamento, coisa bem simples mesmo. No jogo contra a Ponte, a gente viu os jogadores treinando bola parada no aquecimento. E o que me chamou a atenção, do outro lado do campo, quem tava lá? O time da Ponte Preta. Aquecendo também, os times aquecem ao mesmo tempo, cada um numa metade do campo. E o Corinthians aquecendo bola parada, treinando assim, bola parada com o adversário em campo, tá? Então isso me chamou a atenção. Pô, vai entregar principalmente bola defensiva, tá? Vai entregar a nossa marcação, O Vitor Pereira não teve nenhum problema com isso, fez esse aquecimento de bola parada. Segunda coisa, o Adson aquecendo no intervalo, tá? O Vitor Pereira sabia do condicionamento do Mosquito. O Mosquito chegou no banco e falou: ó, tomei uma pancada, não tô 100%. O Vitor Pereira falou: ó, já vou poupar ele, tá 3-0. Adson, pode aquecer. Nem desce pro banco, nem desce pro vestiário. Fica aqui em campo, junto com o nosso preparador físico, tá? Ele ficou lá com o Antônio Ascensão. Aquecimento, deu pique, 1 contra 1, tá? Passe curto. Já aqueceu o cara no intervalo, dentro de campo. Todo mundo no vestiário e o cara no campo aquecendo, tá? Isso pra mim também foi algo diferente que a gente não via em outros trabalhos, tá? Não é nem só do Silvinho. Mancini, Thiago Nunes e outros, tá? Os titulares retornaram do fim do primeiro tempo, tá? Retornaram aí do intervalo. Subiram pro campo, normalmente sobe, fica naquela resenha. Não, o Corinthians subiu e fez o outro aquecimento, tá? De tiros curtos. Volta, dá outro tiro, volta. Por quê? Pra esquentar o corpo pro segundo tempo. Normalmente demora ali 1 a 2 minutos para os caras entrarem no ritmo novamente, não. A nova comissão já falou, voltou do intervalo, aquece de novo. Pô, mas foi só 15 minutos parado? Foram. Os outros times fazem isso? Não sei se fazem dentro do vestiário. Tem menos espaço e tudo mais, tá? Essa comissão implementou o aquecimento na volta do intervalo. Volto a falar para vocês, só porque é novo é bom? Não, mas é algo diferente, tá? Eu trouxe aqui diferenças. E por fim, como eu já até falei no vídeo de ontem, os reservas e o pessoal que atuou menos de 45 minutos, ao fim do jogo, treino real, e foi um treino pesado, tá? Espaço reduzido, depois um mini coletivo para soltar, entendeu? Então assim, são 4 mudanças, todas de aquecimento, da questão física, tá? Questão física.
bola parada no aquecimento, o Adson aquecendo no intervalo, os jogadores que retornaram do intervalo aquecendo e, por fim, um treino para as reservas. Tá? O pessoal que não atuou, ele tenta manter no ritmo, como se fizesse uma atividade assim como os titulares. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa nova metodologia implementada pelo Vitor Pereira e a sua comissão técnica. Bom, agora trazendo aqui um pouco do depoimento do Renato Augusto ao fim da partida contra a Ponte, tá? Um pouco aí da sensação dele como jogador desse trabalho aí do Vitor Pereira. Ele falou o seguinte: tivemos mais tempo para trabalhar, até para o Mister passar o que ele quer. Começamos a jogar no campo do adversário e o time evoluiu. Quem entrou bem, e isso mostra a força do grupo que vamos precisar para a temporada toda. Depois ele ainda complementou: você rouba a bola no campo adversário, então você descansa mais. A melhor maneira de jogar para mim é recuperar a bola mais rápido, pois você está mais descansado. Precisamos ainda com certeza aprimorar muita coisa, mas para um início de trabalho está muito bom. Faço a mesma avaliação do Renato. Para início de trabalho, assimilaram até com uma certa rapidez. Logicamente que a gente vai ter diversos ajustes, ó. Até, por exemplo, abril, primeira, segunda semana de abril, a gente ainda vai ter muito ajuste para fazer, tá? Porque é uma metodologia nova. O Vitor Pereira tá conhecendo o elenco e o elenco conhecendo o Vitor Pereira. Durante o jogo contra a Ponte, quantas vezes os jogadores do Corinthians não foram na beira do campo conversar com ele e com os auxiliares? O João Vitor eu vi pelo menos 2. Ele vai, conversa, o Vitor Pereira fala, ó, isso, tal, beleza, tá? Pô, professor, quando a bola estiver lá, eu dou o passo à frente, eu seguro, o que eu faço? Ó, faz isso aqui, beleza, tá? Então, assim, está acontecendo uma integração, tá? Tá acontecendo uma integração do elenco com a comissão e da comissão com o elenco. Isso é muito positivo, porque a comissão tá muito empenhada, tá em aprender sobre o clube, conhecer os jogadores, e os jogadores, por outro lado, também compraram a ideia do treinador, tá? Já entenderam, assimilaram, falou, ó, essa é a nova forma de jogar, vamos pra cima, certo? A prova de fogo é contra o Palmeiras, não tem como falar outra coisa, tá? Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Concordam com o Renato Augusto que o Corinthians já assimilou melhor aí essa metodologia do Vitor Pereira, ou precisamos de mais tempo? Bom, agora já criando um pouco do clima do derby, tá? Para essa semana, tenho aqui uma declaração do Vitor Pereira e do Abel Ferreira, já pensando nessa partida. É um jogo importantíssimo para as duas equipes, pelo tamanho do clássico. Se for olhar campeonato, Palmeiras é o líder disparado, o Corinthians é o segundo colocado, tá? Empatado em pontos aí com o São Paulo e tem um jogo a menos. E na última rodada a gente pega o último colocado, que é o Novo Horizontino, tá? Que não tem nenhuma vitória. Então, assim, dentro do campeonato é um jogo praticamente irrelevante. É rodada atrasada de Palmeiras e Corinthians, tá? Os dois clubes já classificados, já com a primeira colocação de cada chave, certo? Só que assim, se o Palmeiras perde pro Corinthians, já fica um clima estranho lá. Se o Corinthians perde pro Palmeiras, é o segundo clássico seguido aí do Vitor Pereira, tá? Seria o terceiro jogo dele, com uma segunda derrota, perdendo outro clássico, tá? Então assim, o clima é pesado pros dois lados, tá? E aí o Vitor Pereira falou o seguinte: sobre o derby, já joguei tantos jogos com essa dimensão. Esse aspecto de ir além do jogo. Exatamente isso que eu tô falando, é além do jogo, tá? O jogo em si vale praticamente nada, mas o tamanho da partida vai muito além disso. Essa rivalidade eu já percebi, mas esse tipo de jogo temos de nos manter fiéis. O que me desagrada é não acreditar no que fazemos. Por isso eu gosto de coragem e quero ver isso nesse jogo. Isso que ele fala de nos manter fiéis, eu entendo o seguinte: o Corinthians tem uma proposta de jogo, tá com essa nova metodologia e tudo mais. Não adianta chegar num clássico, é um clássico, não, vamos mudar tudo. Não, tem que se manter fiel àquilo que você vem trabalhando, àquilo que você vem fazendo, tá? Então o Vitor colocou que desagrada muito ele não acreditar no que fazem. Por que você tá fazendo dessa forma? Chega no clássico, você quer mudar. Então nem você acredita no que tá fazendo, tá? Ele quer acreditar,
gosta de muita coragem e o jogo, cara, é o que ele quer ver. Coragem do Corinthians para impor o ritmo, para tentar acanhar o Palmeiras, e o Palmeiras, por outro lado, vai tentar impor o ritmo deles, tá? Por isso que eu acho que vai ser um jogão. Do outro lado, o Abel Ferreira, na coletiva de imprensa de ontem, após o clássico contra o Santos, o Palmeiras venceu o Santos aí, ele falou o seguinte, ó: nós não temos grandes jogadores renomados internacionalmente como o Corinthians, mas temos jogadores vencedores que foram formados e cresceram no Palmeiras. Por isso, somos fortes e podemos vencer qualquer jogo. Eu vi o pessoal do Corinthians comentando bravo que o Abel tava desmerecendo o time do Corinthians. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Vocês querem que o técnico do Palmeiras chega na coletiva e fala: não, o time do Corinthians é mais forte que o meu e tal. O que ele falou? O Corinthians tem jogadores importantes, renomados internacionalmente. A gente não tem jogadores com tanto nome, tá? Mas jogadores importantes que cresceram aqui dentro, tá? E aí o que ele fala cresceram, foram formados e cresceram aqui, é no sentido de títulos, tá? Jogadores que não eram tão conhecidos, mas que dentro do Palmeiras construíram uma carreira, tá? O próprio Rafael Veiga, por exemplo, era um cara que era uma aposta, tá? Foi contratado, foi emprestado, voltou e é bicampeão da Libertadores. O Abel fala, pô, e por isso somos fortes e podemos vencer qualquer jogo? Eu concordo. O time do Palmeiras é forte e pode vencer qualquer jogo. Eu não vi polêmica nenhuma, tá? Pra mim foi uma coletiva normal. Ele elogiou os jogadores do Corinthians, elogiou o próprio elenco, e aí colocou, pô, nosso time é forte e a gente pode vencer qualquer jogo. Assim como o Corinthians é forte e pode vencer qualquer jogo, tá? Pra mim foi uma entrevista normal. Só que, torcedor, vocês já sabem, né? Torcedor, qualquer fiozinho quer pegar pra provocar, pra tentar motivar o próprio time. E vamos ver, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Se foi uma cutucada do Abel, pra mim, não foi, viu? Comentem aí, por favor. Rapaziada, informação importante de mercado da bola, tá? Principalmente após essa atuação aí do Adson, que volta a ter uma relevância na equipe do Corinthians. Bahia, América Mineiro, Atlético Goianiense e o Cruzeiro entraram em contato com o Fábio Melo, tá? Que é um empresário aí do meio do futebol, e também com o Corinthians, entraram em contato com o Fábio Melo e com o Corinthians, tá? Porque eles querem contratar o Adson por empréstimo, certo? Por empréstimo. Bahia, América, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, certo? Então são 3 times de Série A, o América, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense, 2 times de Série B, Bahia e Cruzeiro, certo? Querem o Adson por empréstimo. A gente lembra que o Adson, no ano passado, teve um momento de destaque no jogo contra o Ceará, né? Que ele fez 2 gols. Depois teve uma pequena sequência que foi cortada, né? Pelo Thiago Heleno. O Thiago Heleno dá uma solada no joelho do Adson. O menino fica, ó, 3, 4, 5 jogos fora, tá? Por conta de uma lesão causada pelo Thiago Heleno. O Thiago Heleno nem suspenso foi, só cumpriu a suspensão automática do cartão vermelho, um jogo, tá? O Adson fora 6, 7. Mas enfim, depois disso, sumiram com o Adson, tá? Sumiram. Não aparecia mais, vez ou outra era relacionado, nunca entrava em campo. E aí agora, recentemente, tá? Ele voltou a ser relacionado, entrou em algumas partidas e principalmente nessa última agora, o Vitor Pereira deu uma moral pro garoto, já colocou no intervalo, tá? Por causa do problema físico do Mosquito. O Adson entra no intervalo, em 45 minutos, 1 gol e uma assistência. Uma atuação muito boa. Ok, contra a Ponte Preta, concordo. Mas é importante pro cara pegar confiança. Importante para a sequência, para o desenvolvimento. E acho que o Adson vai se desenvolver muito na mão do Vitor Pereira e da comissão dele. Só que, pensando nisso, o Corinthians já chegou no Bahia, no América, no Atlético Goianiense, no Paranaense e no Cruzeiro, tá? Falou, ó, obrigado pelo interesse, mas vamos manter o atacante, tá? Então o Corinthians recusou 5 propostas de empréstimo pelo Adson, tá? Eu acho que foram certeiros,
tá? Estou de acordo por mim, manter o Adson para se desenvolver aqui dentro, evoluir, jogar bem com a camisa do Corinthians e futuramente dá pra gente negociar vendendo o atleta, tá? Vendendo o atleta. Ele não precisa mais ser emprestado, vai se desenvolver aqui dentro. Essa é a opinião do John. Quero saber a de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Júnior Moraes, tá? Já trouxe aqui pra vocês, já fez os exames no CT, tá? Foi aprovado, passou. A expectativa é que ele seja anunciado hoje, tá? Entre hoje e amanhã. Dessa semana não passa, que o Corinthians já quer inscrever o jogador para tê-lo no mata-mata do Paulistão, certo? Essa é a expectativa da diretoria. E aí o pai do Júnior Moraes, tá? O senhor Aloysio Guerreiro, deu uma entrevista, tá? Perguntaram para ele: o Júnior Moraes fechou com o Corinthians? Olha a resposta dele: não posso afirmar isso, mas é 99% pelo que ele me passou. Assim, o pai dele falou: ó, eu não posso afirmar que já fechou com o Corinthians, mas é 99%. Esse 1% é o quê? Assinatura. Vai chegar lá, ir no CT e tal, beleza, tamo junto, certinho, gostei das cláusulas e tal, assinar o contrato, anunciado, tá? O Corinthians deve fazer um anúncio entre hoje e amanhã. O pai dele falou que ele já veio para São Paulo ontem, tá? E falou que quem vai anunciar é o Corinthians. Graças a Deus, estão fazendo um trabalho muito profissional lá, uma gestão de respeitar o jogador experiente, e ele foi para uma equipe que está com uma gestão boa. Ele que define, ele que vai falar se está certo ou não com o Corinthians. Então o pai dele não quis entrar em polêmica, tá, sobre essa negociação, mas deu a letra. 99% de chance, tá? Então, Júnior Moraes aí é o novo centroavante do Corinthians. Lembrando que isso não impede a Taunza de fechar com outro camisa 9 pra gente, tá? Principalmente na janela do meio do ano, que se inicia ali ao final do mês de junho. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a contratação do Corinthians do centroavante Júnior Moraes. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, falando em entrevista aí, pessoal comentando sobre as negociações do Corinthians, o último que fez isso, tá? Tirando aí o pai do Júnior Moraes, foi o Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, lateral brasileiro, era do Atlético Paranaense, tá? Um jogador de muita qualidade, passagem em seleção brasileira e tudo mais, tá? Tava dando uma entrevista pra TNT Sports, tá? Falando sobre a vida dele no Atlético, seleção brasileira e tudo mais. E aí questionaram sobre algumas resenhas dele dentro do elenco ali no Atlético de Madrid. Perguntaram da amizade dele com o Luis Soares e se tinha a chance do Soares fechar com o Corinthians. Ele respondeu o seguinte: eu perguntei pra ele se realmente o Corinthians deu uma sondada. Ele disse que sim, mas que ainda não tinha um pensamento de vir para o futebol brasileiro e que pensava em permanecer na Europa, mas falou que teve o interesse do Corinthians, tá? Então, para os torcedores rivais que ficam: vocês acreditam que o Corinthians foi falar com o Soares? É mentira, é não sei o que, Corinthians falando com o Cavani? Então, vocês desacreditavam que o Renato ia voltar, que o Paulinho ia voltar, que o Corinthians ia fechar com o Roger Guedes, que o William ia voltar. Pô, o William tem mercado na Europa, vai voltar pro Corinthians? Vai não, pô, vai não. Fica tranquilo, viu? Vai não, vai não. Então, assim, existiu a sondagem do Corinthians, o Corinthians foi até o Soares, e aí o Soares deixou claro: meu desejo nesse momento é continuar na Europa, tá? Por isso é muito mais fácil o Corinthians fechar com o Cavani do que com o Soares, por essa preferência dele em se manter no futebol europeu. O Cavani tem a questão da família dele, que quer estar mais próximo aqui, tá? Quer viajar para América do Sul e tudo mais. Então isso poderia facilitar uma vinda dele pro Corinthians, mas é uma negociação difícil, vai ser no meio do ano, que a gente vai ter mais novidades, tá? Nesse momento que temos essa situação do Soares, existiu sim o interesse do Corinthians, a sondagem, mas o Soares não quis abrir negociação. Fechou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!